Fala pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje estamos aqui para um aulão de enfermagem PB Saúde. A nossa provinha aí que está chegando e que eu tenho certeza que você vai arrasar, que você vai conquistar aquele tão sonhado objetivo de ser aprovado. Então, vem comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse nosso aulão de enfermagem para a PB Saúde, tá? E para quem não conhece a professora aqui uma breve apresentação. Sou especialista em urgência e emergência, auditoria em saúde, UTI e mestre em gestão e inovação em saúde pela UFRN e vou te preparar aí. Vou chegar junto com você nessa nossa luta para a sua aprovação. Então vamos lá, vamos sem mais delongas, sem muita conversa, não é isso? Para que você aí conquiste esse teu sonhado objetivo. Então, continuando aqui, vamos aí ver alguns assuntos ao longo dessa nossa aulinha, tá? E aí eu vou trazer alguns assuntos que mais caem, como o primeiro que vocês já podem observar, que é centro cirúrgico. E o primeiro assunto é um assunto que eu amo falar, que é centro cirúrgico, e ele também é muito cobrado pela banca IDECAM. O foco aqui é o que a banca traz e te preparar de forma resumida e rápida para acertar as questões aí da prova, tá certo? Direcionamento tranquilo e rápido aqui. Então, vem comigo para essa aula, se concentra, tá? Vamos ali. Falando aqui um pouco sobre a classificação de cirurgias. Olha, classificação de cirurgias é um conteúdo que cai muito, tá? Conteúdos como SAEP, posicionamento cirúrgico, período perioperatório, tempos cirúrgicos, os instrumentais, principalmente para os técnicos de enfermagem, assistência em SRPA também. Então, são assuntos que são muito cobrados. Ultimamente, também nos concursos, em geral, vem sendo muito abordado a questão do tema de segurança cirúrgica, certo? Então, nós devemos estar preparados para eles. Então, em relação à classificação de cirurgias, o que nós podemos observar aqui, que elas podem ser classificadas considerando diversos aspectos, como o momento operatório, e aí nós temos o momento operatório, como a cirurgia de emergência, a cirurgia de urgência e a eletiva. Temos ainda a classificação quanto à finalidade da cirurgia, tá certo? Que ela pode ser classificada como paliativa, cirurgia radical, cirurgia plástica, estética ou mesmo diagnóstica. Mas, professora, o que significam cada um desses termos? O que quer dizer esse momento operatório aí? Então, ele quer dizer, está relacionado ao momento em que vai ser realizada a intervenção cirúrgica, né? O porquê que vai ser realizado. Então, por exemplo, como o próprio nome diz, as cirurgias de emergência, elas são aquelas que precisam de uma intervenção ali imediata, uma intervenção mais rápida, que o paciente não pode esperar porque ali está gerando um grande risco à vida dele, certo? Então, exige ali uma certa emergência. Então, essas são as cirurgias chamadas de cirurgias de emergência, classificadas quanto a esse momento operatório, certo? Professora, me dá aí um exemplo de cirurgia. Por exemplo, aquelas em que há exposições de vísceras, perfuração de vísceras após um grande trauma, né? Então, se há aí essa ocorrência, por exemplo, né, dessa perfuração de vísceras, há necessidade de uma resolução rápida. Enfim, então temos aí a questão dos ferimentos por arma branca, né? Enfim, cirurgia de urgência. Então, as cirurgias de urgência, elas são aquelas que o paciente ele pode esperar mais um pouco. Então, digamos assim, uma intervenção imediata. Então, a de emergência é imediata, a de urgência já é imediata. Então, por exemplo, são aquelas cirurgias de abdômen agudo inflamado, né? Inflamatório. E as eletivas são aquelas que podem ser marcadas, agendadas, beleza? Em relação à finalidade da cirurgia, nós já vimos aqui alguns tipos. Professora, tem literatura que coloca diferente. Você tem que ter aquela conversa ali e analisar a alternativa que vai cair na sua prova, certo? Então, você tem que conversar com a questão e jamais brigar com ela. Tem que ver o que mais se encaixa. Então, vamos aqui.
Quanto a essa literatura, temos aqui que a finalidade da cirurgia são essas, e aí nós temos que a cirurgia paliativa é aquela em que vai ocorrer para melhorar a qualidade de vida do paciente, por exemplo, aliviar a dor. Temos as cirurgias radicais. A cirurgia radical é aquela onde é, por exemplo, retirado total ou parcial um segmento, o órgão. Exemplo disso é a apendicectomia, é a mastectomia. A cirurgia plástica ou estética tem como finalidade a correção, certo? Então, por exemplo, a blefaroplastia, que é a correção da pálpebra. Cirurgia diagnóstica é onde há aí uma extração de parte do tecido para uma análise, para um diagnóstico, como o próprio nome já relaciona. O exemplo disso são as laparoscopias e as biópsias. Ainda continuando a classificação das cirurgias, nós abordamos aqui o momento operatório e a finalidade da cirurgia. Temos ainda o quê? Temos ainda a questão do risco cardiológico, e aqui o risco cardiológico, ele pode estar aí classificando a cirurgia, levando a classificar como de pequeno porte, médio porte, grande porte. Olha, frisa isso aqui, coloca na sua cabeça. Porque as bancas adoram misturar o risco cardiológico com a classificação de cirurgias devido à duração da cirurgia. Então, quanto ao risco, é pequeno porte, médio porte, grande porte. Quanto à duração, aí vai ser porte 1, porte 2, porte 3 e 4. Gente, frisem isso, coloquem isso na cabeça, memorizem, porque isso cai muito nas provas de concurso, tá? E aí, quanto à questão do risco cardiológico, essas cirurgias que são de pequeno porte, elas são aquelas que têm um baixo risco cardiológico, certo? Então, por exemplo, são as cirurgias oftálmicas, né? Quanto à cirurgia de médio porte, a cirurgia de médio porte são aquelas onde há já um risco moderado de perda de fluidos e também de sangue. Então, já é considerado que médio porte. Uma herniorrafia, por exemplo, a sutura da hérnia. E a cirurgia de grande porte é aquela em que há um maior risco, um grande risco de perda de sangue e de fluidos. O exemplo, a craniotomia, os transplantes, geralmente essas cirurgias que são maiores. Aí nós vamos continuar nossa conversa falando das demais classificações, quanto à duração da cirurgia, que eu pedi para você não esquecer, porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4. Gente, tem questões que falam do porte 5. Gente, não tem. Vocês podem observar que essa é a classificação. Então, atenção aqui, não admito o aluno meu errar por isso, tá? Olha aqui, porte 1. Porte 1 é aquela que vai até 2 horas. São cirurgiazinhas rápidas. Amidalectomia, por exemplo. Porte 2, de 2 a 4 horas. Exemplo, professora, a histerectomia. Cirurgia de porte 3. Porte 3, elas duram de 4 a 6 horas. Revascularização do miocárdio, por exemplo. E a porte 4, aí nós temos umas que duram mais de 6 horas, como a cirurgia de aneurisma. Então, temos essa classificação quanto à duração. Então, quanto à duração, questão de tempo. Lembrar, duração, tempo. Aí você associa os números 1, 2, 3 e 4. É uma forma mais rápida de você assimilar. Temos aí o potencial de contaminação. Quanto ao potencial de contaminação, elas vão poder ser limpas, potencialmente contaminadas ou infectadas. E aí é uma classificação que é até mais fácil de você identificar e memorizar. Potencial de contaminação, beleza? Vamos para as questões. Então, a primeira questão, olha, primeiríssima questão. IDECAN 2024, super atual. O tratamento cirúrgico pode ser classificado de acordo com o momento operatório, a finalidade da cirurgia, o risco cardiológico ao qual o paciente é submetido, a duração da cirurgia e o potencial de contaminação. Considerando a duração da cirurgia, elas podem ser corretamente classificadas como. Então, nós acabamos de falar aí das classificações e aí ele coloca o quê? Ele coloca que quer saber em relação ao tempo, à duração da cirurgia.
Então, se você tem alguma dúvida na hora de resolver a questão, vai lá, marca, risca e você pensa, olha, que é a duração. Duração, você vai pensar o quê? Naquilo que eu lhe falei, dos números. Pensa aí que a duração se refere ao horário, se refere mais ao que? Aos números. Então, porte 1, porte 2, porte 3, porte 4. Então, vai lá e marca. Então, aqui só pode ser qual alternativa, gente? Alternativa letra E, certo? Então, vamos aí continuar o mais rápido possível para que a gente consiga verificar vários conteúdos para que você assimile, para que você leve aí para sua prova e consiga amanhã resolver da melhor forma essas questões, certo? Se cair esse conteúdo, você vai lembrar e você vai conseguir. Então, vamos lá. Tempos cirúrgicos. Revisando aqui tempos cirúrgicos, nós sabemos que o tempo cirúrgico, ele determina o quê? O início, o meio e o fim da abordagem cirúrgica. Então, ele vai estar ali relacionando o quê? O que vai acontecer durante esse período. Temos a diérese, a hemostasia, a exérese ou exérese, como chamam, síntese. Então, vamos lá. O que é a diérese? É o rompimento dos tecidos. Então, propicia o campo operatório ou libera as estruturas anatômicas. A hemostasia é o impedir, deter ou prevenir sangramentos causados na diérese. Então, a hemostasia, você já lembra o termo, hemo, você já pensa o que? Sangue. Exérese. Cirurgia propriamente dita, olha aqui, frisa isso, tá? Cirurgia propriamente dita. Tem caráter paliativo, curativo, estético, diagnóstico. Nela são utilizados instrumentos que variam conforme a especialidade cirúrgica. E síntese, aproximação dos tecidos seccionados ou ressecados, certo? Então, vamos lá. Então, quando há ressecção, você vai ali ter aquela aproximação dos tecidos. Vamos para a próxima questão, a questão 2, trazendo essa metodologia para você de revisar antes, para depois irmos para a questão. Por quê? Porque vai ficar mais fácil a sua assimilação, tá certo? Então, vamos aí para a questão 2, o que ela vai nos dizer? Aqui nós temos aí também a da banca IDECAM, as questões que eu trouxe aqui são todas da IDECAM. IDECAM 2024. Os principais tempos cirúrgicos incluem a diérese, a hemostasia, a exérese e a síntese. Entender esses tempos é essencial para a equipe cirúrgica, pois ajuda a garantir uma abordagem sistêmica e segura durante a execução de procedimentos cirúrgicos. Sobre eles, assinale a alternativa correta. Olha aí, agora a gente vai revisar, vamos revisar aqui todas essas alternativas de forma bem analista. Lembre que na hora da prova você não tem que pensar em correr logo para responder as questões. Frise se aquela questão ela está pedindo a alternativa correta ou incorreta. Se for a incorreta, lembre sempre, gente, sempre de marcar lá, assinalar que está pedindo a alternativa incorreta para que você não erre. Aí o aluno pode perder uma questão por besteira, por apenas não riscar, não ler adequadamente, às vezes precisa responder de forma rápida, mas tem que ir com calma, certo? Responder com calma e sempre assinalar para não errar, para não perder uma questão, que uma questão vale ponto e às vezes um pontinho é muito, viu? Então vamos lá. Os principais tempos, né? Então, como lemos aqui as alternativas, ele quer saber ali o que envolve cada um. Aqui a alternativa A diz: a síntese é o momento da intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, visando ao diagnóstico, ao controle ou à resolução da intercorrência, reconstituindo a área procurada, deixando-la da forma mais fisiológica possível. Gente, isso se refere à síntese? Não, né? Não se refere à síntese. Isso aqui se refere o quê? À exérese, que é o momento cirúrgico. Olha aí, ó, momento da intervenção cirúrgica. Ele tá tentando ali resolver o que tá acontecendo naquele paciente, que ele teve que passar pelaquela intervenção, pelo ato anestésico cirúrgico. Então, é exatamente esse momento. É o momento da exérese. Então, aqui já está o quê? Errado por isso, certo? Vamos aí para a alternativa B. O que diz a alternativa B? Então, aqui a primeira é falsa. Alternativa B. A diérese é a união dos tecidos. Gente, para bem aqui logo, né? Já que a gente está falando em resolver um número mais rápido de questões, a diérese é a união de tecidos? Não, nós estamos nos referindo o quê? A
síntese. Então, mais uma alternativa incorreta. Vamos para a letra C. A hemostasia é o processo que consiste em impedir, deter ou prevenir o sangramento. Beleza. Pode ser feito simultâneo ou individualmente por meio de pinçamento e ligadura de vasos, eletrocoagulação ou compressão. Certo. Certíssima essa alternativa. Essa aqui já é a resposta da nossa questão, tá? Vamos aí ver o que ele traz ainda na alternativa D e na alternativa E, para ver o que está errado e para revisarmos. A síntese é a separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região, cavitária ou superfície. É isso, gente? A síntese é a separação? Gente, a síntese é a união, né? Então, aqui, esse conceito aqui de separar os planos anatômicos, né, é relacionado à questão da diérese. Então, isso aqui já está incorreto, certo? Exérese é o tempo cirúrgico fundamental em que efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico. Momento em que o anestesiologista infunde definitivamente o sedativo e a anestesia. Gente, é nesse momento aqui que o anestesista vai fazer isso aqui. No momento da intervenção cirúrgica? Não, ele vai fazer antes dela acontecer. Então, aqui já está errado. Então, por isso que tem que ler a alternativa completa. Tem que ler toda a alternativa, porque às vezes, por conta de uma coisinha, você pode errar a questão, certo? Então, aqui, essas outras duas estão incorretas. Vamos aí, próximo assunto. Vamos falar um pouco do nosso ambiente cirúrgico. O ambiente do centro cirúrgico, que é aí um local que é considerado o quê? Crítico. É um ambiente crítico. E, por isso, deve-se ter alguns cuidados em relação às áreas do mesmo. Temos áreas que são consideradas restritas ou não restritas, semi-restritas e restritas. E cada uma delas tem aí os seus critérios aí para circulação de pessoal, para utilização de equipamentos, para prevenir a questão de riscos de transmissões de infecções. Então, o CC, ele por ser um ambiente crítico, ele é dividido por áreas que vão variar conforme o risco da transmissão de infecção, certo? E devido ao procedimento ser realizado, ele naquele determinado local tem que ter aí um determinado cuidado, certo? Então, vamos aqui para o início. As áreas irrestritas ou não restritas. Há uma circulação livre de pessoal, sem cuidados especiais, sem uso de roupa privativa. O exemplo são os vestiários e os elevadores. As áreas semi-restritas são aquelas em que há uma circulação de pessoal e equipamentos que não interfiram na asepsia local. Aí você já vê um controle ficando maior. O uso de roupa privativa e o uso de propés. O exemplo que nós temos aqui é a copa. As áreas restritas são aquelas em que há, né, já o maior contato com a área em que vai se realizar o procedimento. Então, temos aqui que tem limites para a circulação de pessoal e de equipamentos, há rotinas próprias, deve-se manter a asepsia, o uso de roupa privativa e máscara. E qual é o exemplo? A sala cirúrgica, a sala operatória e o corredor interno. Então, vamos aí para a nossa questão. Sabendo disso, dessa breve revisão, vamos aí para a nossa questãozinha, tá? IDECAN 2024, temos aqui. Um bloco operatório ou bloco cirúrgico é o local em que um hospital ou clínica com equipamento para a realização de cirurgias. Diante do exposto, é correto afirmar que o centro cirúrgico, letra A, deve realizar procedimentos cirúrgicos e devolver os pacientes às suas unidades de origem nas melhores condições possíveis de integridade. Certo, gente. Nesse ambiente deve haver o ato anestésico cirúrgico e os pacientes eles devem ser encaminhados às unidades correspondentes. A gente envia o paciente após o ato cirúrgico para a sala de recuperação anestésica, mas tem alguns pacientes que vão necessitar ir, por exemplo, para a UTI, e aí ele deve ser encaminhado conforme o que é ali o praxe para aquele quadro clínico dele, certo? Então, aqui já seria a nossa alternativa certa, letra A. Letra B. Tem estrutura física e de materiais equivalentes à de um pronto-socorro? Gente, ó, você elimina essa daqui
exatamente por isso que ele está dizendo que está comparando com a estrutura de um pronto-socorro, e não é. Certo? A estrutura do centro cirúrgico, ela é específica. Então, eu vou lembrar aqui para vocês que há a portaria 1884, que ela vai tratar do quê? Das normas para os projetos físicos de estabelecimentos de saúde. Então, lá tem a norma específica do ambiente adequado para o centro cirúrgico, certo? Então, isso aqui tá errado. Aqui a alternativa C diz que é um setor que tem um número flexível de profissionais e investimentos, não sendo importantes fluxos e rotinas. Gente, a gente acabou de ver até pelo ambiente ser crítico que é importante sim a questão dos fluxos e das rotinas alinhadas, para que haja aí o mínimo risco à segurança do paciente, certo? A alternativa D diz que é um exemplo de área semicrítica. Gente, o centro cirúrgico é uma área crítica e não semicrítica. Então, isso aí de dizer que é crítica, semicrítica, tá errado, tá? Então, já para por aí. Então, é isso. E a alternativa aqui, que era para ser a letra E, objetiva, administração de medicamentos e realização de demais serviços ambulatoriais. Gente, o centro cirúrgico, o objetivo dele vai ser o quê? A realização da intervenção do ato anestésico cirúrgico. Então, não tem nada a ver aqui com essa alternativa, certo? Vamos para a próxima alternativa. Então, eu só quero aqui mostrar para vocês que há aí questões que elas são, assim, bem simples de se entender. O que é necessário é que você pare, né? Mantenha a calma. Eu sei que é difícil no dia de concurso, né? E a questão de ter um tempo ali para você responder as questões exige muito de você. Porém, se você parar, concentrar, você consegue tirar de letra as questões analisando as alternativas, tá certo? Então, analise bem, pare e veja ali o que você tem dúvida. Então, tenha aí todo esse planejamento, tá certo? Pessoal, quero dizer uma coisa aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou comigo, certo? Pelas redes sociais, ou mesmo com a equipe do Voi Concursos, que tirarei as dúvidas. Por quê? Porque estou tentando aqui fazer ao máximo a maior quantidade de conteúdos para vocês, tá certo? E para que vocês amanhã, seja uma breve revisão, que vocês amanhã acertem tudo, gabaritem tudo. Tá bom? Então, vamos aqui para falar sobre as alterações que nós mais observamos na sala de recuperação pós-anestésica, na SRPA. Por quê? Porque a repercussão do ato anestésico cirúrgico também é bem abordada aí pela banca IDECAN, tá certo? Então, vamos começar falando aqui dessas alterações respiratórias, tá? Na SRPA. As mais observadas são o quê? Obstrução de vias aéreas, hipoxemia, hipoventilação. Lembrando que essa hipoxemia ela pode estar associado ou não a uma dispneia. Então, a questão de atelectasias, edemas pulmonares, pneumotórax, enfim, todos esses fatores que podem aí ser associados à questão de levar a uma hipoxemia. Lembrando que em SRPA, a enfermagem ela deve estar sempre o quê? Atenta ao padrão respiratório do paciente, principalmente se tenham alguns fatores de riscos para as complicações respiratórias no pós-operatório imediato, que é nesse momento em que ele está na SRPA. Como, por exemplo, quais essas complicações que ele possa ter, que possa agravar o quadro dele? A questão do tabagismo, da idade avançada, a obesidade, doenças respiratórias já prévias, como a DPOC, um pós-operatório de cirurgias abdominais, também as cirurgias de cabeça e pescoço, as cirurgias de emergência, em que você ali muitas vezes não tem um histórico do paciente, né? E você tem que ter toda uma atenção redobrada. As cirurgias de mais de 3 horas também, o pós-cirúrgico também, quando há uma anestesia geral, o próprio uso de opioides, dos bloqueadores neuromusculares. Então, tudo isso faz com que haja aí a necessidade de uma atenção maior às alterações respiratórias em SRPA. Tá certo? Um dos problemas que afetam a parte respiratória no pós-operatório imediato é a hipoxemia, que vai diminuir a concentração, né? Essa hipoxemia ela vai diminuir a concentração de oxigênio no sangue. Então, ela pode ser resultado de
hipoventilação, de broncoespasmo, laringoespasmo ou mesmo da obstrução das vias aéreas. Então tem que ter toda uma observação referente a essas alterações respiratórias. Vamos falar das alterações cardiovasculares. Gente, se deixar, eu fico aqui falando o dia todo para vocês de centro cirúrgico, tá? E das alterações em SRPA, de SRPA. Amo também falar sobre CME. Então, se deixar, a professora aqui fala demais. Então, tenho que controlar aqui. Alterações cardiovasculares em SRPA. Nós temos aqui o quê? Hipotensão, arritmias, atentar a taquicardia sinusal, que pode levar à isquemia cardíaca, a questão dos sangramentos, a própria hipertensão também, verificar a pressão arterial com intervalo máximo de 15 minutos, tá? Então, aqui algumas alterações cardiovasculares. As neurológicas temos a agitação, delírios, ausência de resposta às solicitações, o tempo prolongado da sedação. Então, são situações que devem ser o quê? Monitoradas. Lembrando, gente, que eu tô falando de tudo isso aqui e há a escala de Aldrich-Krolik, né? Que ela serve para verificar os sistemas respiratório, cardiovascular, o sistema nervoso central, muscular, e assim poder chegar também aí aos critérios de alta para o paciente, podendo ele sair da SRPA com a pontuação igual ou superior a 8. Então, o que é visto nessa escala? O que é trabalhado, verificado nessa escala? Atividade muscular, respiração, circulação, através da avaliação da pressão, o nível de consciência, saturação. Então, tudo isso é observado, avaliado nessa escala de Aldrich-Krolik, que a alta é a partir de 8. A escala pode pontuar até 10. Situações diversas no pós-operatório imediato. Então, pode acontecer náuseas e vômitos, que é o mais frequente de acontecer, e elas estão relacionadas ao procedimento anestésico cirúrgico, devido à questão do uso de opioides, a duração da cirurgia, ao tipo de cirurgia, relacionadas ao pós-operatório, devido à questão da movimentação pós-operatória, alimentação pós-operatória, relacionadas ainda à questão do próprio paciente em si, com suas comorbidades, a questão do gênero, o gênero feminino, cinetose e náuseas e vômitos após cirurgias anteriores também. Então, tudo isso aqui está incluso nesse pacote de náuseas e vômitos. Hipotermia e tremores pode ocorrer, dor, hipertermia, alterações urinárias, bloqueio residual neuromuscular, tudo isso pode ocorrer, pessoal. Vamos aí para a nossa quarta questão. Da banca IDECAN, continuando, 2024 também, segundo Potter, a enfermagem perioperatória inclui atividades realizadas antes o período pré-operatório, durante o intraoperatório e depois pós-operatório da cirurgia. A avaliação pré-operatória tem como objetivo identificar uma função pré-operatória normal ou a presença de quaisquer riscos para reconhecer, prevenir e minimizar as possíveis complicações pós-operatórias. Sobre esse assunto, selecione a afirmativa correta. Olha aí, primeiríssima aí alternativa. Diabetes mellitus. Beleza. O que ele quer saber da diabetes? Aumento da suscetibilidade à infecção e cicatrização de feridas prejudicadas a partir do metabolismo da glicose alterado. Verdade. E comprometimento circulatório associado. Verdade. Isso é um fato que nem precisa a pessoa saber muito, né, para identificar. Logo de cara eu já vejo que é a nossa alternativa, certo? Vamos ver aqui se é. E é a nossa alternativa. Agentes anestésicos. Opa, volta, passei demais. Agentes anestésicos. Redução da função respiratória. Agentes anestésicos, redução da função respiratória, aumentando o risco de hiperventilação grave. No caso, seria a hipo, né? Aqui a letra C diz, hipotermia transitória. Predispõe o paciente a desequilíbrios hidroeletrolíticos e, às vezes, indica infecção. No caso, seria a hipertermia, que estaria associado. Ainda continuando com outras alternativas, temos a apneia obstrutiva do sono. A administração de opioides diminui o risco de obstrução das vias respiratórias após a cirurgia. Não diminui o risco.
né? Acabamos de ver. E a alternativa letra E diz o quê? Doença respiratória crônica, rinite, bronquite, asma, aumenta a capacidade dos pacientes para compensar alterações ácido básico. Aumenta, gente, a capacidade, diminui, né? Distúrbios hemorrágicos, anemia, broncocitopenia, hemofilia, aumentam o risco de hemorragia durante a cirurgia e após. Então, são duas alternativas que estão aí incorretas, certo? Já discutimos o porquê. Então, vamos aí para mais um assunto. Agora, se tratando em CME, Central de Material e Esterilização. Aqui outro conteúdo muito abordado, um assunto muito cobrado também, gente, é a classificação de artigos. Para você dizer se os artigos eles são críticos, se são semicríticos e não críticos. E também outro é a questão dos indicadores que são utilizados, né? A própria RDC 15 de 2012. Então, ela está já bem aqui para nós discutirmos. Então, mas, professor, o que trata essa RDC 15 de 2012? Vamos pincelar ela, tá certo? Então, ela vai dispor sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e vai dar outras providências. Se você estudou ela completamente, ótimo. Se estudou essa RDC 15 2012, tá na ponta da língua, ótimo, parabéns. Aqui nós vamos frisar o que pode mais cair nas provas conforme algumas questõezinhas que nós temos aqui, tá certo? Então, lembrando que essa RDC é aquela que fala que há uma classificação das CME classe 1, classe 2, certo? E aqui eu já trago para vocês o que é proibido, as proibições, mas eu quero lembrar para vocês que o que é esse conceito de CME classe 1 e classe 2, porque também é muito cobrado, tá? CME classe 1 é aquele que realiza os procedimentos o processamento dos produtos, sendo ali de saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexas e eles sendo passíveis de processamento. Já o classe 2 são aqueles que vão ser realizados o processamento desses produtos também em caráter não críticos, semicríticos e críticos, de conformação complexa e não complexa. Então, ele vai processar esses dois tipos de produtos aí para a saúde, certo? Mas vamos aqui para as proibições dessa RDC. É proibido o uso de autoclave gravitacional de capacidade superior a 100, não é permitido o uso de estufas para esterilização dos produtos para a saúde, não é permitida a alteração dos parâmetros estabelecidos na qualificação de operação e desempenho de qualquer ciclo dos equipamentos de esterilização. Então, essas são proibições. E referente à esterilização, o que é que nós temos? Porque lá nós observamos que há a questão voltada para a desinfecção, para a limpeza, a esterilização também, e a esterilização é muito cobrado nas provas. Então, vamos falar, conforme essa RDC, a questão do monitoramento do processamento de esterilização. Então, deve ser realizado em cada carga, em pacote, teste e desafio com integradores químicos, classes 5 e 6, com indicador biológico, deve ser realizado diariamente. Olha aí, ó, indicador biológico é diariamente, tá? Com indicadores físicos, deve ser registrado a cada ciclo de esterilização. Em produtos para a saúde implantáveis, deve ser adicionado um biológico a cada carga. Então, lembra aí, o biológico ele deve ser feito todo dia, diariamente, mas se tiver um produto para a saúde que for implantável, lá ele vai ter que ter aí o indicador biológico, vai ser a cada carga. A carga só deve ser liberada para utilização após a leitura negativa do indicador biológico, tendo a certeza ali do processo que foi realizado, certo? Então, vamos aí ainda revisando sobre esse assunto, só para mostrar para vocês alguns indicadores. Lembrando que temos ainda os químicos, mas os biológicos, quer dizer. E aí, aqui eu estou trazendo para vocês os químicos, tipo 1, tá? Indicadores de processo fita termocrômica. O tipo 2, o tão famoso Bovedic. O 3, indicadores de parâmetro único. O 4, indicadores multiparamétricos. 5, indicadores integradores. E o 6, indicadores emuladores ou simuladores.
Extremamente cobrado, Bolvidic, muito, muito, muito. Quinta questão. Considerando a RDC 15, certo? Que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, é correto afirmar que, vamos lá, é obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo no primeiro ciclo do dia? Sim, é realizado aí o que? O Bolvidic. A alternativa correta é essa daí, tá? Então, letra B, o monitoramento do processo de esterilização dos produtos para a saúde implantáveis deve ser realizado com integradores químicos a cada carga, deve ser o integrador biológico. É permitido o uso de estufas para a esterilização? Nós vimos aí que é vedado. O monitoramento do processo de esterilização com indicadores biológicos deve ser registrado a cada ciclo de esterilização. É uma vez ao dia e quando houver implantáveis sempre tem que colocar, né? Sempre tem que fazer. E é permitido o uso de autoclave gravitacional? Capacidade superior a 100? Não, não é permitido. Tá certo? Viu como se tornou mais fácil após revisar? Desinfecção. Falando da desinfecção, temos a desinfecção de baixo nível, médio nível e alto nível. Lembrando que a RDC 15 de 2012, ela traz os conceitos de desinfecção de alto nível, tá certo? E desinfecção de nível intermediário. Mas nós sabemos aí que há um outro conceito que é o de baixo nível. O de baixo nível é aquela que elimina as bactérias vegetativas, alguns vírus, certo? E aí nós temos aqui as exceções e também contra fungos, sem uma ação contra esporos e bacilo da tuberculose. Já o nível intermediário, elas eliminam as bactérias vegetativas, as micobactérias e a maioria dos vírus, bacilo da tuberculose, exceto os esporos bacterianos. E o alto nível, ela elimina todas as bactérias, fungos, vírus e número elevado de esporos. Então, temos aí esses conceitos que devemos aí memorizar. Sexta questão. A central de material de esterilização é uma unidade de apoio técnico dentro do estabelecimento de saúde ou fora dele, destinada a receber material considerado sujo e contaminado, descontaminá-los e prepará-los para sua reutilização. Com base no assunto, assinale a alternativa incorreta. Gente, alternativa incorreta. Lembra aí, alternativa incorreta. Marca, tá? Não deixa passar. Alternativa letra A, tem o quê? A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maior parte dos micro-organismos de artigos semicríticos, incluindo micobactérias e fungos, com exceção de um número elevado de esporos bacterianos. Verdade. Alternativa B, a desinfecção de baixo nível é o processo físico ou químico que destrói micobactérias, micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. Aqui nós já temos de cara que a nossa alternativa é o quê? É a letra B, tá certo? Ele diz aí que é o que mais destrói, aí nós já podemos aí ter uma certeza do que podemos marcar. E aqui, continuando, ele fala da embalagem, que para a esterilização de produtos deve possuir invólucro, que permita a entrada e a saída de ar, e do agente esterilizante, que impeça a entrada de micro-organismos. E aqui a D, a desinfecção de nível intermediário, é o processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. Então, a nossa alternativa aqui é a letra B. Sétima questão, estou indo um pouquinho mais rápido para dar tempo aqui e resolver todas. Sobre a esterilização, assinale a alternativa correta. Então, temos que pensar aqui na esterilização que nós já vimos sobre ela. Virucida, bactericida para formas vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose. Não destrói esporos. Então, isso aqui, ele está se referindo ao quê? A uma desinfecção de nível intermediário. Aqui a letra B está falando o quê? Presença de qualquer substância ou material vivo de equipamentos ou... está falando da presença,
presença de qualquer substância. Se há presença desses materiais que podem gerar risco, então temos aí uma contaminação. Aqui a letra C fala do processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as formas de micro-organismos presentes, vírus, bactérias, fungos, protozoários e esporos. Essa alternativa aqui está correta, letra C. É capaz de eliminar todas as bactérias de forma vegetativa, não tem ação contra esporos, vírus não lipídicos, nem contra o bacilo da tuberculose. Apresenta ação relativa contra fungos. Essa alternativa aqui está falando de uma desinfecção de baixo nível. E aqui a alternativa E, processo que remove fisicamente a contaminação por micro-organismos e materiais orgânicos. Vai fazer essa remoção, vai tirar, vai deixar limpo. É o quê? Limpeza. Então, vamos aí para o próximo. Classificação dos artigos hospitalares. Gente, qualquer dúvida vocês podem enviar, tá certo? Eu tô tentando aqui raciocinar também o mais rápido possível para poder levar aí o máximo de conteúdo para você de forma rápida. Classificação dos artigos hospitalares. Artigo não crítico é aquele em que há um contato ali com a pele íntegra do paciente. Não vai ter contato ali com órgãos, por exemplo, nada penetrante. Então, aqui temos o artigo semicrítico, que tem um contato com a pele íntegra, com a pele não íntegra, quer dizer, e mucosas, certo? Os semicríticos, eles entram em contato aí, tá certo? Com esse paciente, então. E os críticos são aqueles que são penetrantes, como exemplo, os instrumentais cirúrgicos vão ter contato ali maior com aquele paciente. Então, eles são produtos para a saúde que são utilizados nesses procedimentos mais invasivos, tá certo? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Os produtos para a saúde, eles são classificados de acordo com o risco de aquisição de infecções, críticos, semicríticos e não críticos. Na prática assistencial, a decisão do tipo de processamento após a limpeza, desinfecção ou esterilização é feita mediante a classificação. É feita mediante essa classificação. É um produto considerado semicrítico, então ele quer o semicrítico. Vamos lá? Os produtos que não entram em contato direto com o paciente, se eles não entram em contato, eles são o quê? Não críticos, gente. Todos os produtos que entram em contato com tecidos estéreis. Se entra em contato com tecido estéril, é mais invasivo, é relacionado a órgãos, todos esses termos é o quê? Crítico. Aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra. Gente, se é pele íntegra, ele é não crítico. Produtos utilizados em procedimentos invasivos, com penetração de mucosas e adjacentes, né? E áreas adjacentes são aí considerados os artigos, né? Ou produtos para a saúde críticos. E, por fim, que parece ser nossa alternativa, produtos para inaloterapia e assistência ventilatória. Sim, essa daí é semicrítico, tá? Sempre lembra disso. Inaloterapia e assistência ventilatória. Lembrando, gente, uma coisa importante que a RDC 15 de 2012 traz, que os produtos para a saúde, eles utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia, eles não poderão ser submetidos à questão da desinfecção por métodos de imersão química líquida. No caso, com a utilização do uso de saneantes à base de aldeídos. E os produtos, eles que são de caráter não críticos, eles devem ser submetidos aí, no mínimo, à questão da limpeza. Então, é bom você frisar essas duas informações, porque essas duas informações, elas caem muito em prova, tá? A RDC 15 de 2012, aí é um rico instrumento para questões de prova. CCIH, falando de CCIH, o que nós temos que nos atentar a ela? Temos aí uma portaria, a 2.616 de 98, que ela vai tratar sobre a Comissão de Controle de Infecções Hospitalares e é um assunto recorrente nos concursos. Então, aqui alguns pontos sobre essa CCIH é que ela deverá ser composta por profissionais da área da saúde, de nível superior, formalmente designados. Os membros da CCIH serão 2, consultores e executores. O presidente ou coordenador dela será qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital. Os membros consultores é aquele serviço médico, de enfermagem,
serviço de farmácia, laboratório de microbiologia, administração. E os membros executores são no mínimo 2, certo? Técnicos de nível superior na área de saúde para cada 200 leitos, ou fração deste número com carga horária diária de no mínimo 6 horas para enfermeiro e 4 para os demais profissionais. Ou seja, o enfermeiro tem que trabalhar mais, né? Tá, vocês estão vendo aí, na portaria. Vamos então aí, gente, para a nossa 9ª questão, tá certo? 9ª questão, o que ela vai falar, o que ela vai nos dizer aí. O que ela quer, na verdade, né? As comissões de controle de infecção hospitalar, CCIH, foram instituídas por lei a partir da portaria de 1998, com a portaria número 2616 do Ministério da Saúde, juntamente com a criação do Programa de Controle de Infecções Hospitalares, o qual permite consiste em um conjunto de ações desenvolvidas com vistas a reduzir ao máximo possível a incidência e a gravidade das infecções hospitalares. Sobre as competências da CCIH, é cabível a... O que ele quer? Ele quer saber qual a função dela, né? Então, vamos tentar ali ver qual a nossa alternativa. A implantação de um sistema de vigilância sanitária. Olha aí, vigilância sanitária. Para monitoramento das infecções relacionadas à assistência à saúde. Gente, essa portaria aqui, ele fala sobre essa competência, assim, de implantação de um sistema de vigilância epidemiológica, viu? E não aqui sanitária. E é das infecções hospitalares, certo? Então, esse restinho aqui você vai tirar. Então, a alternativa A tá errada. Letra B. Elaboração, implementação, divulgação e monitoramento de normas e rotinas visando a prevenção e o tratamento adequado das infecções hospitalares. Certo, gente? Olha... Preste atenção aqui que ele usou um termo que repete muito na portaria, que é a questão do quê? Das próprias infecções hospitalares. Então, tem que ser algo direcionado a isso, voltado a essa temática. Então, aqui, a lógica da nossa alternativa é o quê? A letra B. A letra C diz o quê? Promoção de treinamentos e capacitações do quadro de profissionais da referida comissão no que diz respeito à prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde através de simpósios. Gente... Não. Ele fala na portaria, né, da capacitação do quadro de funcionários e dos profissionais do âmbito lá em que trabalham, que diz respeito à prevenção do quê? Do controle das infecções hospitalares. Então, ele não nem restringe isso. Então, ele fala de aperfeiçoar, né? Fala de capacitar. Quanto ao quê? Quanto a essa temática, infecções hospitalares. Então, lembra disso. Realização de investigação local de surtos e implantação de medidas imediatas de controle e contenção. Contenção do quê, né? Então, ela trata a portaria de realizar, sim, a investigação, certo? Investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que for indicado. Sempre que for indicado, e fazer aí a implantação de medidas imediatas do seu controle. E é isso. E a alternativa diz aqui, execução das ações do Programa de Controle de Infecções Hospitalares, sendo esta comissão um órgão de fiscalização de autoridade máxima da instituição. Olha aí, ele já usou logo um termo ali que você já pode até pensar, olha esse termo aqui, ele é daqueles que restringe muito, então a gente poderia descartar a alternativa só em pensar nisso, né? Mas nós temos que pensar o quê? Que o programa de controle de infecção hospitalar, ele existe, ele é de suma importância no âmbito hospitalar. A questão da comissão não é um órgão de autoridade máxima da instituição, certo? É um órgão ali que vai fazer o quê? Que vai assessorar. Então, é um órgão de assessoria vai assessorar quem? A autoridade máxima da instituição. E para que haja ali a execução das ações de controle das infecções hospitalares. Porque o que é visado é fazer essa observação pertinente às infecções hospitalares e seu controle. Então, vamos para a 10ª questão. As infecções relacionadas à assistência à saúde, IRAS, consistem em eventos adversos ainda persistentes nos serviços de saúde. Sobre o tema, a alternativa correta.
Então, temos aqui, utilizar água estéril para a realização do flush and look dos catéteres. Então, é com soro, né, fisiológico. Então, aí já está errada. Eita, eu já fui botando para alternativa. Então, já está errada. Finjam que não viram que é alternativa. Utilizar a técnica de pressão negativa para minimizar o retorno do sangue para o lúmen do catéter. Gente, é pressão, o quê? Positiva. Descarta B. C. Frequência ideal da avaliação do sítio de inserção de catéteres periféricos é a cada 4 horas, a frequência ideal é a cada 4 horas, ou conforme a criticidade do paciente. Isso aí está adequado, está correto. Realizar o flush e o look de catéteres periféricos 1 hora após cada uso. Isso aqui não faz nem sentido, né? Usou, tem que fazer, tem que lavar antes e posteriormente. Então, a alternativa aqui só pode ser a letra C. Eita, eu falei demais, agora eu vou beber aqui a minha aguinha, gente, porque senão não dá, né, professora? Que é isso, né? Então, beba aí sua água. Então, e vamos continuar aqui, tá? Nós somos o voo para a sua aprovação. Gente, e continuando, que eu quero dizer que ao ver esse símbolo aqui da Voe Concursos e falando nesta luta para conseguir o devido sonho ou objetivo no mercado de trabalho, que é ser aprovado aí em concurso, ser convocado e poder atuar onde você realmente quer, né? Eu lembro de uma música que ela é bastante conhecida e ela diz mais ou menos assim, vou cantar aqui um pouquinho para vocês, não sou cantora não, mas ela diz mais ou menos assim: eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Gente, eu quero dizer para vocês que a luta, às vezes, ela pode parecer que não vai dar certo, pode parecer que não vai chegar a lugar nenhum, pode não ser fácil, não parecer e não ser fácil. E às vezes dá aquela vontade de desistir, de desanimar. Mas eu peço para você que você não desanime, que você não desista, que você persista, que você vá em frente. E se você está preparado, se você se preparou, você estudou da melhor forma que você pôde, utilizando os métodos e recursos que você poderia para a sua aprovação, quero dizer que você vai conseguir, tá certo? Então, confie que tudo vai dar certo, certo? Ficou certo, certo? Então é isso, gente. Vamos lá continuar, tá? Gente, então, continuando, vamos falar aqui do que vai regulamentar o processo de trabalho na enfermagem, certo? Então, temos a Lei 5.905, de 73, que vai dispor sobre a criação dos Conselhos Federais e Regionais de Enfermagem, da outras providências, o 7.498, de 86, que vai ali regulamentar o nosso exercício profissional, o exercício da enfermagem, e vai dar outras providências, o decreto 94.406, de 87, e esse decreto, ele regula a lei regula a lei do nosso exercício, que é essa, a 7.498 de 86, tá certo? E que vai dispor aí, então, sobre o nosso trabalho. E a lei 8.967 de 94, que também é bastante importante, tá certo? Que ela vai alterar aí a redação do parágrafo, de um parágrafo 23, se não me engano, da Lei 7.498, de 86, então vai fazer uma alteração aí importante. E temos aqui a resolução, nossa resolução do COFEM, a 564 de 2017, que vai aprovar
o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, cuidado quando você for estudar a questão do Código de Ética, porque ainda há, infelizmente, na internet aí o antigo, né? Ele pode ser utilizado como ferramenta de estudo para você comparar o que mudou, as alterações e tudo mais, mas aqui para o concurso o que vai cair vai ser esse daqui, tá certo? Então, já vi aluno aí se confundindo por conta disso e por isso eu estou avisando. Então, aqui, ó, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, temos o que nele? Nós temos aí capítulos com direitos, com deveres, com proibições, com infrações e penalidades e aplicações dessas mesmas penalidades. Então, nós vamos ver aqui agora um pouco dos direitos. Dos direitos, nós temos aqui o artigo 12, só uma pincelada, então só são alguns artigos. Artigo 12, por exemplo, abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. Então, eu tenho direito a me abster. 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar legislações vigentes, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio do correio eletrônico à instituição ou Conselho Regional de Enfermagem. Temos ainda o quê? Aqui já trouxe foi a questão. Então, vamos para a questão. Então, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, os princípios fundamentais que orientam a conduta ética desses profissionais estão alinhados ao quê? Então, vamos aqui ler o que cada um diz. A preservação da dignidade do paciente e o sigilo às informações obtidas no exercício da profissão por serem deveres inerentes ao ofício? Sim, isso aqui já está correta, nossa alternativa, letra A. E aqui tem o quê? Confidencialidade das informações sobre o paciente. Dispensável quando a divulgação se justificar por motivos pessoais do profissional? Não, jamais por motivos pessoais do profissional, né, gente? Isso aqui você já descarta logo. Letra C. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo jurídico. É o processo jurídico que eu tô me referindo aqui a essa questão? Não é. Não é processo jurídico. Vamos aqui. Alternativa D. Prestar adequadas informações à pessoa, família, coletividade a despeito dos direitos, riscos, benefícios, intercorrências acerca da assistência médica. Eu vou ler a outra alternativa, porque eu já tenho conhecimento dessa questão, só para vocês verem o seguinte. Responsabilidade destes ser submetida à execução de tarefas prescritas pelos médicos, isentando-se de responsabilidades sobre suas decisões. Gente, para tudo que você está fazendo e olha para mim, tá? Olha aqui para mim, olha para mim. O que é que nós estamos falando aqui, pessoal? Nós estamos falando aqui, a questão se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Por que que eu quero meter aqui a medicina, a assistência médica? Então, são duas alternativas aqui, gente, que é inadmissível você marcar. Nós estamos falando aqui do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, não das ações voltadas aí para esses profissionais. Então, estudando aqui, né, você está vendo que essas alternativas não tem cabimento você marcar, tá certo? Então, a nossa alternativa só pode ser o quê? A letra A, tá certo? Vamos aqui continuando. Falando aí sobre as penalidades. Penalidades, nós temos aí algumas, né, que elas são o quê? Desde a advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. Lembrando que a advertência verbal, ela é o quê? A admoestação ao infrator de forma reservada, será registrada no prontuário do mesmo, isso faz muito aluno errar, tá? É prontuário do mesmo, na presença de quê? De duas testemunhas. A multa, gente, ela consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes, sim. 1 a 10 vezes do valor da anuidade daquele profissional. Então, se ele é técnico, vai pagar de 1 a 10 vezes o valor da sua anuidade. A censura, ela consiste na repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do COFEM, do COREM e em jornais também de grande circulação. A suspensão vai ser aí a proibição do exercício da enfermagem por até 90 dias. E vai ser divulgadas nas publicações oficiais também do COFEM e do COREM
nos jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. E a cassação, que é a última, ela é a perda do direito de exercer aí a função da enfermagem por um período de quanto tempo, gente? De 30 anos. E ela vai ser divulgada também nas publicações do COFEM, do COREM e em jornais de grande circulação. E basicamente é isso. E é isso que cai aí nos concursos, tá? Então, vamos ver a 12ª questão. A penalidade de suspensão do exercício profissional referido no capítulo 4 das infrações e penalidades do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem consiste na extinção do exercício profissional de enfermagem por um período de 60 dias, até 60 dias de extinção. Não, isso aqui já tá tudo errado, né? Então, aqui, ó, na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de até 90 dias. E isso, aqui nós estamos falando de suspensão, ó, suspensão. Então, 90 dias, lembra aí, 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do COFEM, COREM, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores. Foi isso que eu falei para vocês. Suspensão, 90 dias. Então, aqui fala o quê? Aqui altera o dia, diz que é 60, nós sabemos que é 90 dias. Então, alternativa letra B. O próximo aqui, ele só vai alterar a questão dos dias, aqui de 120 dias. Então, lembre e frise isso, tá? Então, a suspensão são quantos dias? 90 dias, tá? Anota aí, marca aí essa alternativazinha, que é sucesso. Vamos aqui a mais conceitos, a mais assuntos. Agora falando de imperícia, imprudência e negligência. Imperícia, desconhecimento e falta de habilidade técnica para fazer uma atividade. A pessoa é imperita, a pessoa não sabe. Imprudência, fazer ações de forma precipitada, sem cautela, imprudente. Fez sem pensar. Negligência, não fazer ações precisas, ser omisso, negligente. Então, a gente tem que pensar aqui nesses conceitos, sabendo que ainda a negligência é a falta de cuidado ou desleixo que vai ser relacionado aí a uma determinada situação que ocorre com um paciente, certo? Então, tendo em vista esses conceitos básicos e essa nossa discussão, vamos aqui para a questão. O profissional que realiza um procedimento que não é de sua competência técnica, expondo o paciente ao risco, está cometendo ele realiza um procedimento que não é de sua competência técnica. Então, ele é imperito, ele não tem aquele conhecimento. Expondo o paciente ao risco, ele está cometendo o quê? Uma imperícia, acabei falando. Imperícia. Próxima questão, e mais água. A equipe de enfermagem está encarregada do cuidado de um paciente com ferida complexa. Durante a avaliação, são observados sinais de infecção da ferida, como aumento do calor local, edema e presença de exudato purulento. Diante dessa situação, baseado no COFEM, na resolução do COFEM 567 de 2018, a atuação do técnico de enfermagem prevê. O que ela vai prever, gente? Essa questão é uma questãozinha específica para essa resolução, mas dá para você resolver também. Realização de limpeza de ferida com solução antimicrobiana e aplicar um curativo simples conforme protocolos institucionais pré-estabelecidos. Não. Realização de coleta de material para exame microbiano das feridas quando necessário diagnóstico etiológico das feridas. Não. Aqui tem realização de curativo sob prescrição e supervisão do enfermeiro. Olha, de cara, você já vê que essa C aqui, o início já está correto. Você lembra aí também do que baseia a nossa função, como enfermeiro e também como técnico. Então, você já pode ver que aqui essa parte inicial está correta, porque o trabalho do técnico vai ter que ter essa supervisão do enfermeiro, informando a pessoa quanto aos procedimentos realizados e aos cuidados com a ferida, enquanto componente da equipe de enfermagem. De cara, a nossa alternativa é a letra C.
C. Mas lembrando aqui para você da resolução do COFEN, que eu já ia deixar batido, a 567 de 2018, ela vai regular exatamente essa atuação da equipe de enfermagem nos cuidados aos pacientes com feridas. Nós sabemos que há feridas que elas são mais complexas, certo? E elas vão exigir o cuidado ali do enfermeiro, a atenção do enfermeiro. Nessa resolução, é uma resolução bem curta, ela tem, se não me engano, são 4 ou 5 artigos, e ela existe, assim, ela traz a questão que o enfermeiro ele tem autonomia para a abertura de clínica e consultório de prevenção e cuidado de pessoas com feridas, respeitando as competências técnicas e legais, e isso é super importante porque também pode cair, e aí poderia ser facilmente uma alternativa para essas questões. Mas aqui pede em relação à atuação do técnico de enfermagem, e cabe ainda ao enfermeiro, conforme também essa resolução, a questão da participação na avaliação, na elaboração de protocolos, na seleção, também na indicação de novas tecnologias destinadas ao tratamento das pessoas com feridas. E lembrando, gente, conforme aí até a nossa resolução, ela é baseada no quê? Ela baseia ali a nossa atuação profissional. Então, nós devemos lembrar dela na hora de responder essa questão. Não apenas se atenuar a questão de se deter, na verdade, na questão de pensar que eu tenho que saber dessa resolução aqui. Então, por isso que eu trouxe aqui, pincelei para você o que seria essa resolução aqui. Mais facilmente daria para você responder essa questão. Então, essa questão que é a alternativa letra C. Imagina aí, só é você imaginar aquilo que é mais invasivo, ali vai ter que ter aquela atuação de quem? Do enfermeiro, certo? E vai ter que ter sempre mesmo o quê? A supervisão do enfermeiro, tá certo? Então, aqui nós temos a questão 15. Olha aí, outro assunto completamente diferente. Os casos de dengue grave podem evoluir para o choque que ocorre primariamente devido a... Gente, ele está dizendo que o caso de dengue ele pode evoluir. Lembrando que a dengue, ela é uma arbovirose que tem como vetor, né, a questão da fêmea do mosquito Aedes aegypti, havendo a transmissão também pelo Aedes albopictus. E elas são conhecidos ainda 4 sorotipos, DENVI1, DENVI2, DENVI3, DENVI4. E essa questão está pedindo o quê? Conhecimento sobre o que pode ser um sinal de alarme, o que pode ser realmente um sinal de alarme para que leve aí a uma maior gravidade desse paciente. Então, nós temos aqui a letra C, extravasamento. Continuando, temos aí então sinais de alarme, que são aí questão de vômitos persistentes, dor abdominal e contínua, hipotensão postural e olipotimia, acúmulo de líquidos, hepatomegalia, a questão menor que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, letargia, irritabilidade, sangramento de mucosa e aumento de hematócrito. E há os sinais que já são aqueles de choque, que são, por exemplo, que é aquilo que a questão pede, né? Que podem levar ao choque. A taquicardia, a hipotensão, pulso filiforme fraco, extremidades frias, enchimento capilar e lento, oligúria, pele pegajosa e úmida, manifestações neurológicas e a pressão arterial convergente. Então, pessoal, só é vocês lembrarem de tudo aquilo que leva à questão do choque, dos sinais e sintomas do choque, como que eles, quais que são apresentados. Então, fica mais fácil aí para pensar em relação à dengue. Mais uma frase aí motivacional para você, tá? Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Eu sem a fé não seria nada, gente. Por isso que eu trago muitas mensagens aqui para vocês de fé. Então, mentalize, meu caro aluno, que você vai vencer, você vai conseguir. Vamos aí para mais uma questãozinha, tá? As manobras de Leopold, da palpação obstétrica, têm por finalidade a identificação de situação e apresentação fetal. Tem como instrumento a mão do avaliador e são realizadas em quantos tempos consecutivos, com a mulher posicionada em decúbito dorsal, procurando localizar os polos cefálico, pélvico e o dorso fetal. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Gente, essa questão é facílima. Torçam para que não caiam assim, tá? Porque facilita para o maior número de pessoas acertarem. Então, sabemos que são 4, né? E tá aqui o desenhozinho mostrando como que ocorre essa palpação. O primeiro aqui
é o reconhecimento do fundo uterino e o polo fetal que ocupa. O segundo é identificando o dorso fetal. E o terceiro, identificando o quê? A apresentação. E o quarto é para o diagnóstico da altura da apresentação, tá? Questão inadmissível de errar. Mas às vezes na correria a pessoa nem lê direito e acaba errando, infelizmente. Por isso tem que ter muita atenção. E calma, vai dar certo. O Ministério da Saúde propõe um calendário mínimo de consultas para avaliar e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança. De acordo com este calendário, o primeiro ano de vida, a criança deve receber acompanhamento com 15 dias de vida aproximadamente e com 1, 2, 4, 6, 9 e 12 meses. Durante todo o segundo ano de vida, esse acompanhamento deve ocorrer com... Bom, ele vai ocorrer com 18 e com 24 meses, tá certo? No segundo ano de vida, deve ter no mínimo aí 2 consultas, que é realmente essa, 18 e 24 meses. Após isso, a partir de 2 anos de idade, as consultas elas podem se tornar o quê? Elas podem se tornar anuais, elas vão se tornar aí anuais, tá bom? Então, continuando, vamos para mais uma questãozinha aqui. Vamos aí para mais uma questão. 18. O crânio de um recém-nascido apresenta normalmente diversas fontanelas, especialmente na parte superior e posterior da cabeça e dos lados. O abaulamento da fontanela bregmática em um recém-nascido sugere o quê? Gente, sugere a questão da hidrocefalia, onde há um aumento da quantidade de líquor no cérebro, que quando em excesso aumenta aí a pressão dentro do crânio, podendo levar aí a vários danos. Vamos para 19, estamos mais rápido aqui. A necessidade de aplicar as manobras de reanimação logo após o nascimento depende da avaliação rápida de algumas situações relacionadas à vitalidade do recém-nascido. A tomada de decisão em iniciar as manobras de avaliação e sua eficácia dependem da avaliação simultânea de 2 sinais, assinalhos. Quais são esses 2 sinais? Gente, são os sinais do quê? Da frequência cardíaca e da respiração. Sempre analisar frequência cardíaca e respiração. Esses que devem ser levados em consideração para a reanimação. Indo aqui para os grupos dos resíduos sólidos, são assuntos diversos, só para dar essa pincelada, para você chegar lá sabendo, se você chegar lá revisado todo o conteúdo. Temos aqui o que? Grupo dos resíduos sólidos. Temos desde o grupo A até o grupo E, sendo que o A, ele refere-se aos resíduos com possível presença de agentes biológicos, e ele vai ter um grupo extenso, dividido em A1, 2, 3, 4 e 5. O B, resíduos contendo produtos químicos. O C, rejeitos que tenham radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma, certo? E aqui o D, resíduos que não apresentam risco biológico, químico, radiológico à saúde ou ao meio ambiente, equiparados aos resíduos domiciliares. O E, resíduos perfurocortantes ou escarificantes. Ok? Então, temos aí todos esses, conforme o quê? Conforme a RDC 222 de 2018. 20ª questão e última. Na prática da enfermagem, a manipulação adequada de resíduos de serviços de saúde é fundamental para prevenir riscos biológicos, conforme as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A classificação correta dos resíduos do grupo A corresponde aos resíduos. Acabei de falar com você dos resíduos. Os resíduos do grupo A, eles são referentes a quais? Dos riscos biológicos, que são infectantes. Então, voltando aqui para falar com vocês, ó, temos resíduos radiológicos, para lembrar, né? Temos aqui perfurocortantes, tudo aquilo referente à radiação, C, produtos químicos, B, produtos aqui do grupo D que não apresentam esse risco. E o que apresenta esse risco, professora? Presença de agentes biológicos, há um risco aí, é o grupo A, risco de infecções. Então, temos aí os infectantes, letra E. Então, é isso, pessoal. A fé é o fundamento da esperança.
é uma certeza a respeito daquilo que não se vê, certo? A minha mensagem para vocês, pré-prova, vem aí também ainda em forma de música. A professora hoje tá muito cantora, viu? Mas tem uma música que ela é muito especial e ela diz assim para você sonhar. Então, quero te dizer agora assim: sonha mesmo e lança fora esse medo. A sua parte é confiar, a minha é realizar. Então, pode sonhar, sonha mesmo. Sonha mesmo. Gente, não deixe de sonhar, não deixe de acreditar que o seu sonho, ele pode ser realizado, que ele vai se concretizar, tá bom? Então é isso, um forte abraço, boa prova para você. Essa prova já é sua, confia e vai dar certo, juntos com o Voe Concursos. Um abraço.